Olha, uma questão fundamental no comércio, nas empresas, é o atendimento. Fundamental. Infelizmente, é difícil você ver hoje em dia um bom atendimento, até porque é difícil também você conseguir cativar o cliente. Mas é uma questão primordial de todo o comércio. A gente vai conversar sobre isso com este livro, com o autor Rômulo Gutierrez, que está aqui comigo. A gente vai conversar sobre esse tema 100% atendimento. É um manual prático de fidelização e encantamento de clientes, para você que é empreendedor ou profissional da área, não é isso, Rômulo? É isso aí, Marcela, em Boa primeiro tarde. lugar, boa tarde. Agradeço muito, mais uma vez, aqui participado do Tarde Show. Exatamente isso, a importância do atendimento, de conseguir cativar o cliente, porque o que eu percebo, e até menciono no livro, né? Muitas empresas, elas investem aí um bom valor para conseguir trazer o cliente até a sua loja. Então, investe numa peça publicitária, faz investimentos maciços em infraestrutura. Enfim, as empresas fazem uma série de investimentos para levar esse cliente para dentro da sua loja, para dentro do seu estabelecimento. Ou um pequeno estabelecimento, ou um grande estabelecimento. E muitas vezes, quando esse cliente adentra o estabelecimento... Perde a graça, né? Perde a graça. E todo aquele investimento que foi colocado sugestiona o cliente a não voltar mais lá. Então, esse é um ponto que as empresas precisam rever, assim, com muito cuidado. E o profissional de atendimento que está me assistindo, também. Porque tem muito profissional de atendimento que afirma ser dessa maneira, ou displicente, digamos assim, ou prestar um mau atendimento ao cliente. E eu nem falo no escopo jurídico. Eu falo na questão de você encantar, de você fazer com que o seu cliente volte, de cativá-lo de fato. E muito profissional afirma que é o tipo de empresa, o tipo de salário. E o recado que eu dou para o profissional de atendimento é: você é que faz a sua empresa e não é a empresa que deve fazê-lo. Com certeza. Quantas e quantas vezes nós entramos em uma loja, de repente nem entramos para comprar. Entramos apenas para conhecer a loja e você se encanta tanto com o atendimento, com essa relação de cliente e vendedor, que você acaba ficando e acaba conhecendo a loja por um outro ponto de vista e depois voltando, consequentemente. E, aliás, muito mais importante que isso é o boca a boca, porque se você está bem, se você está legal, satisfeito com uma loja, você passa para as outras pessoas. E eu escutei dizer que, inclusive, as pessoas satisfeitas com o atendimento, elas comunicam para, no máximo, entre 2 pessoas. E as pessoas insatisfeitas comunicam para 10 pessoas. Para todas as pessoas. Sem dúvida, é uma questão assim estratégica para as empresas, de fato. E até eu posso citar um exemplo aqui. Há 2 semanas atrás eu estava em outro estado, numa das palestras e treinamentos, né, que eu executo aí pelo Brasil inteiro. E eu me hospedei num hotel simples, um hotel familiar e um hotel extremamente simples. E ao chegar na recepção, fiz a minha ficha de check-in e a recepcionista me perguntou qual jornal que eu gostava de ler, perguntou que tipo de doce eu gostava. Eu não entendi muito bem o motivo pelo qual ela estava perguntando aquilo. E eu falei: olha, eu gosto de ler o Diário do Alto Tietê, eu gosto de Brigadeiro. E aí ela, tudo bem. E aí quando eu fui no restaurante, um garçom me perguntou uma outra coisa. E tudo bem, fui embora, tranquilo, o atendimento foi bom. Quando foi da outra vez que eu voltei, quando eu cheguei no meu apartamento, um hotel simples, o que tinha em cima da bancada, da mesinha? O jornal que eu havia dito que eu gostava. Olha aí. À noite, quando eu fui deitar, na abertura de cama, o que tinha? Um brigadeiro enrolado num saquinho. Então, assim, são pequenos detalhes... Que conquista. Que conquistam. E que eu chamo isso no livro da capacidade do atendente, do profissional de atendimento, identificar as principais necessidades e gostos do cliente para procurar satisfazê-lo. Porque encantar um cliente não está relacionado ao alto investimento. São pequenos detalhes que devem ser observados. E isso, consequentemente, vai fazer com que o cliente retorne para o estabelecimento. Porque ele pode gastar o seu dinheiro em qualquer outro lugar. E, afinal de contas, opções hoje não faltam. É verdade. A concorrência é muito grande. Um dos grandes erros também, que eu vejo muito acontecer com os vendedores em relação a um pré-julgamento. A pessoa, não interessa a roupa que ela está, se ela está arrumada, se está bem vestida, se está maquiada ou não. Vários vendedores, só da primeira impressão, eles já sentem, acham que sabem o perfil de
de comprador e já atendem de uma maneira diferenciada. Eu já comprovei isso várias e várias vezes. Já vi esse tratamento diferenciado que alguns vendedores fazem. Isso prejudica bastante, não prejudica, Romo? Sobremaneira. Às vezes a pessoa pode ter muito dinheiro e estar de chinela havaiana ou estar com uma roupa mais à vontade, não é verdade? E assim, o cliente é o cliente sempre. Tá? Então, quando ele entra no estabelecimento, não importa a classe social, o poder de compra, ou se ele vai comprar, ou se ele está especulando, o atendimento sempre tem que ser notável. Porque hoje em dia você tem uma concorrência muito grande. Em qualquer coisa que um estabelecimento, por exemplo, aqui da região do Alto Tietê, se comprometa a vender, ou um serviço que se vai prestar, dificilmente se tem um produto ou um serviço totalmente inovador e que não exista. Portanto, o grau de equiparação é muito grande. Dessa maneira, eu preciso ter um atendimento que encante e fidelize. E essa questão de estereotipar uma pessoa, identificar que se ela tem ou não tem dinheiro, é uma grande bobagem, mesmo porque eu mesmo já adentrei a estabelecimentos. Por exemplo, nesse final de ano, eu e minha esposa e minha filhinha, fui comprar uma viagem de final de ano, e ao identificar ali os valores, aquilo que poderia ou não poderia comprar, eu percebi que o que eu estava pensando ficaria um pouquinho acima das minhas possibilidades. Mas eu estava certo e aberto de que iria comprar. E ao atendente perceber que eu, daquele plano e daquele destino, eu já havia desencantado pelo valor, ele nem procurou me mostrar outras opções. E eu simplesmente agradeci o atendimento, saí do local e fui gastar o meu dinheiro em outro lugar. E é o que muitos consumidores fazem e devem fazer quando o mau atendimento é prestado. É verdade. Quando a pessoa acha que você não vai comprar, então ela já para de te atender ali. É igual quando você quer experimentar alguma coisa, mas não é garantido que você vai comprar ou não. Você não é obrigado a comprar uma coisa só porque você quer experimentar. Não é verdade, Romo? Outra coisa muito importante que beira esse atendimento, mau atendimento, é o atendimento, não atendimento excessivo, mas sabe aqueles profissionais insistentes? Isso também incomoda, da mesma maneira que um mau atendimento incomoda, aquelas pessoas que você sente que estão quase te obrigando a fazer a compra, ou quase te impondo alguma coisa, ou de repente você não está nem afim de nada, e a pessoa já está lá tão disposta a te atender que você acaba ficando meio que sufocado. Isso também é negativo, não é? Também é negativo. É mencionado no livro. O livro é bastante prático, ele exibe técnicas de atendimento, de fato, e tem esse atendente ou esse vendedor extremamente insistente. Eu costumo dizer o seguinte, não há um padrão correto de atendimento. É isso que eu ia perguntar, tem um padrão? O que há é um padrão customizado para o tipo de cliente que eu estou atendendo naquele momento. Alguns clientes, eles gostam de ser o tempo todo bajulados, o tempo todo lembrados, o tempo todo o vendedor ou o atendente tem que prestar a ele o atendimento ali contínuo. Já outros tipos de consumidores, não, eles gostam de ficar à vontade, por exemplo, por uma loja, e aí você observa de longe. E ao ele requerer, você vai até ele e presta o atendimento. Algumas perguntas, por exemplo, que alguns atendentes fazem, que são extremamente desconexas daquilo que... Eu estava olhando camisa há um mês atrás, eu acho, e o vendedor para do meu lado e pergunta, tá vendo camisa? Não, estou vendo picanha. Entende? Eu estou vendo camisa, é claro que eu estou vendo camisa. Agora, se ele pergunta, tudo bem, senhor, qual o seu nome? E eu, Rômulo, a camisa que você está procurando é para que tipo de ocasião? É para o trabalho? É para uma festa? Ficaria mais fácil dele identificar aquilo que eu preciso, aquilo que eu gosto, e a partir daí abrir um atendimento vitorioso para ele, em termos de venda, e para o consumidor, em termos de fidelização e encantamento, como eu assim denomino no livro. Acho que vai tudo de uma linguagem, né? Cada pessoa aborda de uma linguagem diferente. É legal também deixar a pessoa à vontade, né? De repente, olha, se você precisar, você me chama, ou estou aqui para te atender. Não precisa necessariamente ficar ali colado ao lado da pessoa, né, Romo? Isso tudo que a gente está discutindo tem aqui no livro, é um manual tanto para o empregado, para o profissional, quanto para o empreendedor. Explica um pouquinho desse livro, Romulo. Então, o livro, originalmente ele foi criado a partir de um programa de treinamento que eu ministro para diversas empresas no Brasil inteiro. Então, a partir desse programa de atendimento chamado 100% Atendimento, que eu ministro pela RG Palestras e Treinamentos, empresa que eu sou sócio-diretor, eu tive a oportunidade de escrever o meu segundo livro. Eu tenho um primeiro livro sobre liderança e esse segundo livro veio desse programa de treinamento.
que é justamente já pensando aí nessa nova fase, nova etapa que o Brasil vem passando, pela necessidade de atendimento na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, que também está próxima. Então, se faz necessário melhorar o nível de atendimento. Você não acha que muito desse baixo nível do atendimento vem devido a uma falta de motivação pelos empreendedores? Como motivar um funcionário? Como deixar com que ele transmita uma satisfação? Ele tem que estar satisfeito. Como fazer isso numa empresa, Rômulo? Excelente pergunta, Marcela. Bem pertinente. A questão da motivação dos funcionários, ela é essencial para que se preste um bom atendimento ao cliente. Um funcionário desmotivado, dificilmente ele vai encantar ou fidelizar um cliente. Se ele estiver desencantado com a própria empresa, ele não vai encantar aquele que paga o salário dele, que não é o patrão, nem o chefe, é o cliente. Então, as dicas para motivar um funcionário, acho que o primeiro passo é dar condições adequadas de trabalho. Quando eu digo condições adequadas de trabalho, é o registro em carteira, o salário de acordo com o que o mercado tem pago, condições de segurança de trabalho em si, benefícios mínimos, que a empresa tem das condições mínimas trabalhistas para que o funcionário esteja satisfeito. Entendi. E aí vem um segundo ponto, que é o investimento em treinamento, de fato, atendimento ao cliente. Treinar é fundamental. Porque geralmente as pessoas chegam no estabelecimento comercial, numa loja ou num telemarketing, e 2 dias elas já estão direto na linha com o cliente ali, trabalhando em contato direto com o cliente, sem receber um treinamento prévio. E ninguém é obrigado a nascer sabendo atender o cliente. Então, o primeiro passo para manter o pessoal motivado são as condições de trabalho, entre elas salários. E um segundo passo entra a questão da capacitação e desenvolvimento de treinamento. Treinamento, entendi. E como tem que ser uma relação adequada de patrão, vamos ser assim bem claro e específico, de patrão para empregado? Pode acontecer uma relação amigável ou tem que ser patrão e empregado se coloque no lugar. Como que funciona essa relação para que haja uma harmonia e para que o negócio funcione de uma maneira harmônica? Eu acredito assim. Até no primeiro livro, que é o Seja um Líder, eu relato sobre isso. Todo ambiente hostil de trabalho, todo ambiente de rivalidade, nunca é um ambiente saudável, e a ciência comportamental demonstra que sempre é um ambiente de baixa produção. Então, não que eu tenha que ser amigo, vamos supor, eu, patrão, tenho que ser amigo pessoal de todos os meus funcionários. Tá. Não é o caso. Mas eu tenho que cultivar um bom relacionamento de trabalho com todos eles. Um relacionamento assertivo, um relacionamento leal, um relacionamento de feedback. Quando eu falo feedback, é o feedback do puxão de orelha, muitas vezes, de quando se faz errado, desde que você não incorra em assédio moral, por exemplo, mas que você ensine o seu funcionário, transmita a segurança para que ele melhore, mas também o feedback positivo. Positivo no sentido de, quando ele acertou, ele tem que receber um elogio, né? Claro. Eu fui a um shopping em São Paulo, faz aí 2 ou 3 semanas, numa grande rede de alimentação, e eu vi ali uma caixa discutindo, assim, batendo boca mesmo com o gerente, falando assim horrores na frente de todos os clientes. Eu estava ali com o meu dinheiro para pagar, eu fiquei com medo de apanhar, fiquei olhando e ela dava murro, eu até tomei distância e o gerente teve uma postura assim muito correta, ele ficou olhando, não respondeu, e tudo isso, todos os clientes ali assistindo aquela cena, numa grande marca que investe milhões em peças publicitárias. Falta de treinamento, falta de conversa, falta de sintonia e harmonia, como você mesmo citou. É verdade. E no quesito homem e mulher, você tem uma noção de se existe essa diferença entre sexo na relação com o cliente? Se as mulheres estão mais receptivas, se os homens estão menos receptivos? Tem essa diferença ou é indiferente isso? É claro que tem pessoas que elas têm uma predisposição maior a trabalhar com pessoas. E isso é um facilitador extremamente importante. Agora, se for falar em termos gerais, a mulher ela tem assim a característica da amabilidade, do relacionamento muito mais desenvolvida e arraigada do que o próprio homem. O homem ele é muito mais voltado para os resultados. Tá? O homem geralmente ele é muito voltado para resultado.
E a mulher, ela tem muito essa característica do relacionamento, até por questões antropológicas mesmo. Mas sobre uma equipe de atendimento, se eu fosse sugerir aqui para um empresário ou para uma empresa, eu diria que é importante ter uma simbiose. Você ter um grupo mesclado de homens e mulheres, profissionais um pouco mais experientes, profissionais mais em aprendizado, e essa mescla, porque uma equipe é diferente de um grupo. Um grupo é um bando juntos fazendo funções totalmente sem nenhuma conexão. E uma equipe não. Uma equipe, aquele sentido de complementariedade mesmo. Então, para haver essa complementariedade, é fundamental que se tenha uma equipe híbrida. Homens, mulheres, faixas etárias diferentes, mas todos com pré-requisito básico. Gostar de pessoas. Gostar de pessoas. E no quesito contratar estrangeiros? Um empreendedor que contrata uma pessoa que não é brasileira, que é de outro país, está chegando agora. É confiável isso em relação a poder oferecer um bom atendimento, mesmo que a pessoa não tenha essa cultura brasileira? Eu vejo assim, Marcela, vai depender muito do tipo de estabelecimento, ou do tipo de produto ou do tipo de serviço que se tem. Tá. A barreira cultural, sem dúvida alguma, é um fator dificultador. Tá? Porque até que a não ser que essa pessoa esteja aqui há bastante tempo e já adaptada ao nosso estilo. Nós sentimos uma diferença de brasileiro para um atendimento estrangeiro, é diferente. Quando viajamos para fora, por exemplo, isso é muito, muito evidente. Mas é possível sim, eu vejo, depende muito do tipo de cliente que eu atendo, do tipo de estabelecimento que eu tenho, tá? E a premissa básica é gostar de pessoas e ter uma boa educação, porque tem coisas que transcendem a questão de treinamento, por exemplo. Supermercado, por exemplo, outro dia eu no supermercado, encostado com a minha filha, pegando frutas e o carrinho estava num corredor. E aí um funcionário do supermercado, com aqueles carros maiores, sabe? Onde eles colocam ali mercadorias de maior peso. E eu parado, ele chegou atrás de mim no corredor, eu não vi, aí ele não falou nada, ele fez assim pra mim. E eu olhei assim, eu não entendi o que ele queria, prestei atenção, vi aquele carro daquele tamanho e fez assim, ó. Como dizendo, não vai sair daí. É a mesma, aí eu tirei o carrinho, lógico, fui para outro canto, e aí vou fazer uma associação. É a mesma coisa, uma visita, ir à minha casa, e a pessoa colocar o pé, por exemplo, sobre a mesa, que é algo que eu não tenho o costume de fazer em casa, e eu chego para a pessoa e fico... Eu posso falar gentilmente para ela, olha, será que o senhor poderia retirar o pé, por gentileza? É verdade. É uma outra coisa, mesmo estando na minha casa. Então eu estava ali na casa dele, sendo maltratado, e gastando o dinheiro... Que ia para o bolso dele. Que ia pagar o salário dele, justamente. É verdade, isso é péssimo. Às vezes algumas pessoas parecem que não estão satisfeitas com o trabalho. Dá pra gente sentir isso. Isso transmite aos clientes. Enfim, todos esses assuntos tem aqui no livro. Para você que estiver interessado, o Rômulo vai contar agora como adquirir. Rômulo, como que a gente faz para adquirir esse livro? Para adquirir o livro, esse é o seu. Eu adorei, tem até uma dedicatória. Adorei. Para adquirir o livro tem duas maneiras. Tem o meu site, que é o www.romulogutierrez.com.br. Tem as informações deste livro, do primeiro livro, compra também pelo site, e os programas de treinamento, de atendimento ao cliente, e outros programas de treinamento, e na Livraria Cultura e outras livrarias grandes aí pelo Brasil. Adorei. Obrigada, Rômulo. Obrigada mesmo. Esse assunto é fundamental para nós também, que trabalhamos com o público, né? Não tem coisa mais fundamental do que conseguir transmitir uma energia legal, uma mensagem legal para você que está em casa. A gente busca isso 24 horas do dia, podem ter certeza. Rômulo, obrigada, espero que você volte mais vezes aqui e pode ter certeza que vou ler, viu? Se tiver interesse, já sabe. Estou indo para um comercial, não sai daí.